Pessoal, bom dia, Pai Senhor, uma manhã de bênçãos para todos nós nessa semana que se inicia, nessa segunda-feira, hoje, dia 6 de março, que essa breve mensagem sirva como fortalecimento e direcionamento para a sua vida. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal. Mais detalhes sobre o projeto de mentoria e aconselhamento, o projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo bíblico, e o projeto sobre deserto, sobre restauração, o projeto Meu Deserto. Eu estou disponibilizando aqui embaixo o Telegram, e o irmão e a irmã entrando em contato, eu darei mais detalhes e informações sobre o funcionamento de cada um desses 3 projetos. Vamos meditar no texto da Bíblia? Nossa meditação hoje vai estar lá no texto de 1 Samuel, capítulo 17, no versículo de número 39, diz assim: Davi, tendo cingido a espada sobre as suas vestes, começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. Assim Davi tirou aquilo de sobre si. Nosso assunto nessa manhã é sobre crenças limitantes, e antes a gente tem que entender o que vem a ser isso, né? A definição de crenças limitantes, aqui tirando uma cola do dicionário, é a seguinte: crenças limitantes se caracterizam por terem cunho negativo, que nos leva a desacreditar da possibilidade de alcançar os nossos objetivos, como alguns exemplos abaixo. Aí ele colocou algumas frases aqui, como por exemplo: não importa o quanto eu trabalhe, nunca vou conseguir juntar dinheiro. Isso é uma crença limitante. A pessoa, ela afirma isso de uma forma negativa, né? Que não adianta, ela pode trabalhar o quanto que for, ela nunca vai conseguir juntar dinheiro. Aí uma outra: não consigo aprender a fazer isso, não tem jeito. Uma terceira crença limitante: homem é tudo igual. São informações que nós colocamos como sendo verdade, nós pautamos a nossa vida, as nossas experiências, as nossas decisões, sobretudo, baseado nesse tipo de crença. Agora, eu gosto de ir além. Eu acho que essa é a definição de crença limitante, mas ela pode ter uma amplitude, nós podemos dar uma amplitude a esse tipo de comportamento. Quando falamos de servir a Deus, nós conseguimos identificar algumas crenças limitantes, inúmeras crenças limitantes. Eu mesmo, na minha vida, até mesmo por conta da formação que eu tive, a formação, eu não diria nem teológica, mas a formação quanto cristão, desde que eu entrei pequeno na igreja, muito novo, e todo o aprendizado que eu tive ali, tinha muitas coisas que eu, ao longo, quer dizer, recentemente, né, ao longo do tempo não, mas de uns 4, 5 anos para cá, que eu fui começar a ver que realmente eram crenças limitantes. Eram coisas que limitavam aquilo que eram os desígnios de Deus na minha vida. Eram coisas que limitavam aquilo que era experiência minha com Deus. E quando eu pego esse texto aqui, eu de propósito fui nesse texto, porque é um texto que eu gosto de revisitar ele aqui no canal costumeiramente. Davi, ele vai enfrentar o gigante, o gigante Golias, e Saul pega a armadura dele. Saul era o rei, ele vira para o moço Davi ainda muito jovem, e fala: olha, põe a minha armadura, você vai morrer mesmo provavelmente, mas bota a minha armadura pelo menos para dizer que eu, em outras palavras, foi isso que ele pensou, pelo menos para dizer que eu tentei te ajudar, né? Você usando ali a armadura do rei, morreu com a armadura do rei. Porém, aquela armadura não era de Davi, não tinha o peso ideal para Davi suportar aquela armadura. A armadura, ela certamente era muito mais pesada do que ele podia suportar. A espada certamente era muito maior e muito mais pesada. E no que ele coloca aquela armadura, ele não consegue sequer andar. A palavra fala que ele cingiu a espada sobre as vestes, começou a andar, porém ele nunca havia experimentado. Então ele disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tirou aquilo sobre si, lançou longe, e ele foi com as armas que ele já sabia, com as armas que ele conhecia, com as armas que dava a ele a liberdade e a estratégia que ele tinha estabelecido em Deus. Então, eu tinha algumas crenças limitantes. Por exemplo, eu não ia para o monte porque eu achava que o monte era lugar de gente que não tinha muito o que fazer e que achava que tinha comunhão só ali no monte. Eu falava: se é para orar, eu vou orar no monte, debaixo de um monte de lençóis no meu quarto, na minha casa. Então eu tinha essa crença limitante nesse sentido, da minha relação com Deus, porque eu achava que era algo desnecessário, dispensável. E eu vejo muitos, às vezes, comentando, e já vi até aqui no canal comentários de pessoas dizendo que
questionando realmente se há alguma valia em orar pela madrugada, em subir o monte e orar no monte, em consultar a Deus abrindo a Bíblia. Porque há uma crença negativa, há uma crença limitante no sentido espiritual da coisa, de que isso não tem proveito, de que não adianta, de que não funciona, de que não traz resultados, de que não tem diferença. Agora, o cristianismo, ele é diferente de ideologias, de filosofias, porque o cristianismo, ele não é um meio de vida, ele não é uma teoria de vida, ele é uma prática de vida. Logo, qualquer coisa, qualquer doutrinação, qualquer doutrina, qualquer palavra pode ser refutada ou confirmada através de experiências. O que você quer dizer com isso, Alan? Vai para o monte, minha irmã. Levanta de madrugada, abre a Bíblia e consulta o Senhor pela palavra. Busque experiências. Eu não sei qual é a crença limitante, aquilo que tem te limitado a viver algo a mais com Deus. Eu sei o que tem me limitado, tem muita coisa ainda me limitando. Coisas que estão entranhadas dentro de mim, de uma religiosidade, de um conceito que eu tinha comigo, de uma armadura de Saul que durante muito tempo me foi entregue. E agora, nesse momento, talvez eu tenha que tirar, como Davi tirou. Davi tirou aquilo sobre si e ele entendeu que aquilo não servia para ele, porque já não serve. Porque nos atrasa, porque nos limita, porque não nos permite ir além, alcançar a plenitude dos desígnios de Deus na nossa vida. Então viva uma experiência. Não adianta você querer querer ir por aquilo que o outro está falando. É uma experiência. No final das contas, o que define a nossa caminhada com Cristo, o que define a nossa experiência, a nossa vida com Deus são as experiências. As que temos e as que não temos. Porque isso também vale, isso também conta, as que nós não temos. E quem tem uma experiência na madrugada, quem tem uma experiência no monte, quem tem uma experiência... Eu estou dando alguns exemplos, tá? Crença limitante pode ser um leque infindável de coisas. E talvez eu não saiba, e talvez não tenha aqui toda para falar, mas você fazendo uma análise da sua vida, você vai achar. Você pedindo ao Senhor para te mostrar aquilo que você não consegue ver, o Senhor vai te revelar o que é uma crença limitante, o que está te prendendo, o que está te segurando. Quais são as amarras? Na questão do monte, eu falei, eu vou. Veio o período de pandemia, a gente sabe que teve uma dificuldade, um problema muito grande com a questão de achar a igreja aberta. Praticamente no 2020, 2021, as igrejas estavam todas fechadas por ocasião da pandemia, principalmente aqui no Rio. No Rio tinha muita igreja. Tem muita igreja evangélica, cara, tem esquina uma igreja, todas as igrejas fechadas, praticamente. As poucas que estavam abertas, eu me lembro que a igreja do Silas, a Advec, estava aberta, mas era assim, era fila rodando o quarteirão. Eles faziam 2 cultos para atender a demanda de pessoas, a quantidade de pessoas que estavam indo no templo. E naquele período, a minha igreja também estava fechada, a igreja que eu congregava estava fechada. E eu falei, eu vou pro monte. E fui. E no monte ali eu encontrei de fato, primeiro eu fui confrontado, na verdade, né, com uma crença limitante de que aquilo não adiantava, de que ali era o lugar de gente mais religiosa do que vivia uma experiência realmente com Deus, todo aquele preconceito, aquela dificuldade que eu tinha no meu coração em relação àquilo. E aí eu subi, fui pro monte e não queria mais outra vida. Não queria. Naquele momento eu tirei a armadura de Saul. Naquele momento eu entendi que havia uma crença limitante no tocante àquela questão. E como eu falei, essa crença limitante pode estar te moldando sem que você perceba. Pode estar criando um limitador na sua experiência com Deus e nos desígnios de Deus para a sua vida. E é necessário você se desfazer disso. Ninguém tirou a armadura de Saul de Davi. Ninguém tirou. Ele diz, eu nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Foi ele mesmo quem tirou. Foi ele mesmo quem entendeu que aquilo não servia. Estava pesado demais. Estava atrapalhando demais a caminhada dele. São rudimentos. Pessoas, às vezes, elas querem trazer para nós alguma colocação. No momento que passamos dificuldades,
supostamente querem até ajudar, né? E vem com algumas palavras, com algumas colocações, vem determinando algumas coisas na nossa vida, né? Querendo trazer soluções, mas que às vezes é a visão da pessoa de solução. Quando eu passei por esse momento, por um momento muito complicado, tudo desmoronou, tudo foi destruído. Muitos amigos vieram, né? Alguns amigos de Jó vieram, olha, só falavam de pecado, só falavam de erro, só falavam de dificuldade e queriam que eu revesse tudo, como se tudo tivesse errado. Eu sabia que não estava tudo errado. Eu sabia que coisas tinham acontecido que foram erros meus, escolhas, decisões, posturas, atitudes, mas eu sabia que tinham coisas que eram bênçãos. Eu sabia que havia desígnios de Deus, eu sabia que tinha coisa que não era uma dificuldade, mas as pessoas chegam, né, como os amigos de Jó, tá tudo errado. Tá tudo errado. E aí colocam um monte de crenças limitantes. Olha, usam até argumentos bíblicos. Eu lembro que uma das expressões usadas foi: não removas os limites estabelecidos. Um texto bíblico que fala sobre estacas, limites. Mas eu fico me perguntando, né? Quantos limites estabelecidos Deus removeu na vida de José? Quantos sonhos Deus frustrou na vida de José até fazer valer ou cumprir aquilo que era o sonho de Deus na vida dele, José, no final da trajetória dele ali, quando ele interpreta o sonho de Faraó, e acontece tudo aquilo que a gente conhece. Quantos limites, como que Deus ampliou, e tantos outros personagens bíblicos que talvez estivessem limitados. O próprio Senhor Jesus, durante muito tempo, esteve limitado, e aí chegou um momento que ele não podia estar mais ali limitado. Os desígnios, o projeto, o propósito era muito maior. De repente está tudo travado, e não é porque está travado que Deus não quer agir, Deus não quer fazer, porque está travado aqui, ó. É porque está travado aqui, ó. Crença limitante. Tira essa armadura, minha irmã. Tira essa armadura, meu irmão. Eu tenho certeza que no nome do Senhor, pelo nome dele, você vai derrubar, você vai vencer esse gigante, assim como Davi venceu. Tá bom? Deus te abençoe nesse dia, nessa semana. A paz do Senhor.